A seguir, IIGD Irajá. Então, irmãos, enquanto se espera, como é que está o interior? Como é que se trabalha isso no interior? Porque a bênção precisa crescer dentro. Nós precisamos gestar uma bênção. Literalmente como que engravidar no coração daquela bênção. O apóstolo Paulo usou até o exemplo da gravidez, da gestação, das dores de parto, na verdade. Paulo disse, quando o povo, um povo que ele ganhou para Jesus se desviou, ele voltou a orar por aquele povo, ele chegou a dizer, meus filhinhos, por quem de novo eu sinto as dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Ou seja, eu estou aqui em dores de parto para vocês serem de Jesus de verdade, nascerem para Cristo. Mas enquanto até as dores de parto, tem um período de espera. Não adianta querer acelerar Deus, meu irmão. Tem bênçãos que não adianta você querer acelerar Deus. Se pedir uma bênção, um casamento, Deus vai preparar o que você pediu. Os olhos dele percorrem a terra. Como ele vai trazer, isso não é um problema seu. Isso é com a mão dele, isso é o problema dele. Esse compromisso é dele. Ele é o Senhor. Ele é Deus. A sua parte é a parte espiritual. Ou seja, receber a revelação, colocá-la no coração de verdade e alimentá-la. E alimentar dentro do coração. Não deixar a ansiedade tomar conta. Como é o dia a dia? Ah, meu Deus, essa benção não chega. Ah, meu Deus, essa benção não chega. Para. Não diga que Deus é lento. Não diga que Deus é devagar. Cuidado para não ferir o coração de Deus. Saber esperar uma bênção em Deus. Dependendo da bênção, meu irmão. Esperar a conversão de uma família. Estar orando pela família. De vez em quando se revolta, de vez em quando entra em desespero, porque as pessoas não se convertem. Você quer o quê? Que Deus pegue na força e jogue dentro de uma igreja? Você quer o quê? Que o Espírito de Deus invada aquele coração, quando Jesus diz, eu estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Não é assim não, irmãos. Não é assim não. Muitas vezes o cristão não recebe as bênçãos, porque literalmente, quando deveria gestar a bênção e saber esperar, está jogando a bênção fora. Sentimentos, pensamentos, a boca, murmurações. Aconteceu com o povo de Israel no deserto. O povo murmurava. Esse Moisés. Chegou o momento que Deus chamou Moisés. Não é contra ti que eles murmuram, não é contra mim. É contra mim que eles murmuram. Eles entraram na terra prometida para espiar, para vigiar lá, para ver como é que era. Moisés mandou. Quando voltaram, eram 12. Quando eles voltaram em desespero. 10 voltaram em desespero porque viram gigantes. E aí, Senhor Deus observando e ouvindo tudo no meio deles ali. Olhando, observando, ouvindo. Os 10 berravam. Não vamos conseguir. Que promessa foi essa? Nós não vamos conseguir. Porque tem gigantes lá. Nós éramos como gafanhotos. Olha, a gente era um gafanhotinho diante daqueles gigantões. Eles vão nos engolir. Ou seja, Deus prometeu e não pode cumprir. Deus disse que ia dar, mas agora não pode. Os gigantes vão engolir. Só 2 creram, irmãos. Somente 2. Todos vocês sabem, quem não sabe, aprenda. Josué e Caleb foram 2 líderes que guardaram a promessa de Deus no coração, de tal modo, com tanta pureza, com tanta simplicidade, numa fé tão linda, inabalável. Nada abalou, nada tirou a fé
de Josué e Caleb. Eles viram as mesmas coisas, estiveram nos mesmos lugares, contemplaram tudo que os outros 10 contemplaram, e eles voltaram com a boa notícia, só viram o que era bom. Trouxeram aquele cacho de uvas, 2 homens carregando numa vara nos ombros, um cacho de uva de tão grande que era, precisou de 2 homens para carregar. O Josué e o Caleb disseram: o fruto da terra está aí. E aí? E nós vamos conseguir, e nós vamos entrar, porque Deus falou que nós vamos entrar. Quiseram apedrejar os 2. Soltaram a língua em cima dos 2. Ninguém entende uma pessoa de fé não, irmãos. Não pense que o homem natural, as pessoas estão dentro das igrejas, mas não buscam, não crescem espiritualmente, não crescem na fé. Fica uma fé tacanha, uma fé mirrada. São esses que, quando os problemas surgem, se revoltam contra Deus, se revoltam contra as igrejas. São esses que perdem a salvação eterna. Pessoas se perdem dentro das igrejas, estando dentro das igrejas. Não sabem buscar bênçãos e outros não sabem esperar a bênção. O que aconteceu? O Senhor Deus disse: foram 40 dias espiando a terra, para cada dia de murmuração, 1 ano de castigo. Que isso? 40 anos no deserto. Exatamente por isso. A razão pela qual eles passaram 40 anos rodando no deserto como peões, foi porque foram 40 dias dentro daquela terra espiando. 40 dias murmurando: nós não vamos conseguir, nós não vamos conseguir. Olha só tem gigante. Olha só tem gigante. Isso aqui é lindo demais. Que coisa maravilhosa. Quantas riquezas, mas só tem gigante. Enquanto o cristão enxergar o problema como grande e não contemplar as grandezas de Deus, ele anula o poder de Deus na sua vida. É por isso, irmãos, que muita gente que aceita Jesus não sai do mesmo estado. Pela misericórdia não pior. E poucos realmente sobem. Porque primeiro é necessário, irmãos, vencer, acabar com os erros, crescer espiritualmente. É necessário ser uma pessoa de fé, irmãos. Alegrar o coração de Deus. Deus espera os primeiros frutos, eles não vêm. Tem gente que se converte, meu irmão, não se esforça para dar fruto nenhum para o Espírito de Deus. Mansidão, paciência, longanimidade. Saber esperar está dentro da paciência, da longanimidade. São 3 coisas. A primeira é a revelação da palavra no coração firme. A segunda, orou. Então, se firma na oração que fez e não retroceda. Se tem fé, já começa a agradecer a bênção antes de vê-la materializada. E para completar, Isaías 28:16. Não tome a frente de Deus. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 28, versículo 16. Quem lê comigo em voz alta? Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer, não se apresse. Diga graças a Deus. Não tome a frente de Deus. Não tome a frente de Deus, irmãos. Às vezes a pessoa pede demissão de um emprego, tá? Por quê? Ai, tem gente que é tão criança, irmãos. Teve um sonho que mudava de empresa e estava às 1000 maravilhas, assim, pum, acordou serelepe. Oh, Deus me deu um sonho. Olha, irmãos, o melhor é ficar na palavra. Na palavra. Foi pedir demissão. E o outro emprego não chegou.
Não chegou. Por quê? Jeremias disse: o profeta que tem um sonho, conte o seu sonho. Aquele em quem está a minha palavra, fale fielmente a minha palavra. Por que não orou a Deus para ver se o sonho fosse de Deus? Sonho pode ser cansaço, euforia, seja lá o que for, meu irmão. Você acha que tudo que é sonho é de Deus? Tem gente que vive igual José do Egito, caramba. Tive um sonho, mas ele teve. Ele não tinha uma Bíblia escrita. Ele não tinha uma Bíblia. Ele não tinha nada escrito onde pudesse se pautar para ouvir Deus. Ele ouvia. Na verdade, naquele tempo, o pai representava Deus, não era Deus. Mas o Jacó aconselhava ele. Era como se Deus estivesse aconselhando. Então Deus falava, como diz a carta aos Hebreus, de diversas maneiras. E uma delas eram os sonhos. Hoje tem gente que quer se guiar, esquecer, deixa a Bíblia de lado, para ficar sendo guiado por sonho. Foi o caso do moço. Pediu demissão do emprego no dia seguinte, numa euforia absurda, e o novo emprego não chegou. Por quê? Porque foi apenas um sonho. Foi apenas um sonho. Para, meu irmão. O Espírito Santo explicando o que é a fé, o Senhor Deus diz: ora, a fé é o firme. A primeira palavra é essa. Vamos lá. Peraí. Aqui o finalzinho só reforçando. Diz que aquele que crer o quê? Repete comigo. Repete mais uma vez. Não se apresse. Fala pro teu vizinho, não se apresse. Não se apresse. Não se apresse. Não se apresse. Isso acontece demais, irmãos, nas relações, na questão de namoro e na questão profissional, irmãos. Essa pressa tem levado muita gente a naufragar, meu irmão, a sofrer perdas. Principalmente essas duas áreas, que é a área sentimental e a área profissional, ou, vamos dizer, a área financeira. Meu irmão, se o diabo puder invadir, ele vai invadir. Se puder enganar, ele vai enganar. Quem crê não se apresse. Então vamos ver o que é a fé. Vamos lá em Hebreus 11:1. Hebreus 11:1. Sei que todos vocês conhecem. Vamos lá. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Vamos juntos. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Quando Deus te deu a palavra, Ele já te deu uma provinha do que o teu olho não viu, porque saiu da boca de Deus a promessa. Se Deus prometeu, é Ele que vai te dar a bênção, não é você correndo atrás, não. Se for para montar empresa, Deus vai te dar todas as condições. Ele vai te dar as condições. Você não vai ter que esquentar a cabeça e deixar de adorá-lo de tanta ansiedade e desespero, de se endividar para entrar no negócio. Nada disso. Quem crê, não se apresse. Quem crê, não se apresse. Saber esperar em Deus, irmãos, é algo que muitos cristãos não sabem, não aprendem, não se esforçam por aprender. Enquanto se espera uma bênção, não é esperar de braços cruzados, não, irmãos, nem deitado, largado, não. É ali na presença de Deus, orando, gerúndio do verbo, orando, continuamente orando, mas não é orando com desespero e nem pedindo a bênção toda hora e todo dia, não, já pediu, é agradecendo e alimentando a fé na meditação e agradecendo na oração. Agradeça a Deus a bênção que você está esperando, crendo. Esses são os grandes segredos
de se esperar em Deus uma bênção. Muita gente boa de Jesus, às vezes até da obra de Deus, se atrapalha, irmãos. Se atrapalha, tomando a frente de Deus, irmãos. É na vida sentimental, é na vida profissional, vida financeira, tomando a frente de Deus, irmãos. Tomando a frente de Deus. Eu lembro de uma família que chegou para mim e disse: pastora, nos ajude em oração, queremos vender a nossa casa para morar num sítio. Nós queremos ir para o mato. Eu falei: senta. 4 pessoas, 4 gerações. Uma senhorinha de 90 e poucos anos, a filha aposentada, a neta e bisnetos. 4 gerações. E eu falei: senta. Pastora, queremos vender rapidamente a casa, nós resolvemos e queremos nos mudar para um sítio, como são carros e tal, e a gente precisa de uma reserva e a gente precisa que Deus opere para vender a casa. Eu falei: calma, senta. E eu falei: primeiro, você já tem o sítio, já tem alguma coisa? Não, a gente vai procurar. Tá bom. E como é que vocês vão vender a casa e vão morar onde? Não, sei que Deus vai resolver, Deus vai resolver. Senhora, não é assim. Não é assim. Acalma o seu coração. Primeiro ore a Deus para ver se isso vai dar certo, se é o plano de Deus para a vida de vocês. Vocês têm uma senhorinha de 90 e poucos anos dentro de casa. Aparece um lugar no meio do brejo, interiorzão do rio, interiorzão mesmo, lá no fim do brejo. Tá bom. E aí? Ajuda a gente em oração, pastor. Apareceu o sítio, a gente tem que vender a casa, Irmã, isso tudo em uma semana. Eu falei: irmã, não é assim, irmã. Primeiro coloca isso diante de Deus. Senhor, nós temos um plano assim. Se é o teu plano, tá bom. Baixaram o preço, o valor da casa, levaram lá corretores para fazer avaliação. O preço X, baixaram o preço para vender rápido. Começou o erro. Baixaram o preço para vender rápido. Tá bom, vendeu. Foi embora. Lá foram as 4 gerações. Não tinham carro para levar as crianças para a escola. Começou. Não tinham dinheiro para pagar transporte escolar. Começou. A senhorinha foi andar lá no terreno cheio de declives, cheio de inclinação, caiu, quebrou o fêmur. E para levar para o hospital que não tinha um vizinho. Não tinha ninguém próximo. Ficou agonizando lá até que alguém descobriu. Quando levou para o hospital, o osso tinha perfurado a carne. Vai escutando. Procuram um telefone e ligam para a igreja desesperado. A mesma pessoa que pediu a oração que eu não fiz para vender a casa. Só não fiz porque eu não senti no coração de fazer. Eu vi muita pressa. Eu vi muito desespero. Não tinha razão nenhuma. No final a razão apareceu. Sabe o que foi? Uma desavença com uma vizinha por causa de cachorro. Onde uma briga vai levar a uma bênção. Foi uma fuga. Eu não sentia de orar. Eu nem sabia da história da vizinha com o cachorro. Bom, resumindo os fatos. A senhorinha teve infecção, partiu antes da hora com a infecção. As crianças estavam seguindo a escola, a confusão foi total. E aí a moça vem visitar o Rio, conta essa desgraça toda e me pede oração para voltar para o Rio. Eu falei: mas eu não orei para vocês saírem do Rio. Vocês saíram por conta própria, eu nem orei. Como é que eu vou orar para vocês voltarem se eu não orei para vocês saírem? Sério. E aí lá fomos nós na misericórdia de Deus, né, Senhor? Agora na tua misericórdia. Fizeram tudo errado, se atrapalharam demais. Bom, com muita luta, conseguiram vender o tal sítio, voltar, tá?
compraram uma casa inferior à casa que viviam por causa da pressa novamente. Pressa, pressa, pressa. E você leu na palavra: quem crer, não se apresse. Há bênçãos, irmãos. Não adianta você querer. Deus, corre. Senhor, anda logo. Senhor, para, meu irmão. Deus sabe preparar bênçãos. Bênçãos, bênçãos. A bênção de Deus enriquece, não acrescenta dor alguma. Lá em Provérbios, abre lá comigo. Capítulo 10. Eu já citei várias vezes, mas vamos. Versículo 22. Você lê comigo? A bênção do Senhor é quem enriquece. Diga glória a Deus. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.